E aí, pessoal, abrindo a segunda-feira com muitas informações sobre o Grêmio. Tem Douglas Costa, temos muito sobre volantes e temos as explicações da coletiva de um jogo de dois tempos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$ 67. Não perca esta oportunidade, está no link abaixo, tanto na descrição desse vídeo, como no primeiro comentário. Entenda esta oportunidade. Eu anotei aqui no meu computador, agora eu sou um cara chique, tenho computadores, apesar de todas as maldades que me fazem nas lives ali, fazendo prints e me colocando como memes nas redes sociais, não tem problema. Vamos em frente. Errei e paguei. É assim que a vida funciona, porque é assim mesmo a vida. Quando tu acerta, tamo junto, todo mundo te abraça. Quando tu erra, todo mundo vem aqui te corneteia. É assim, eu tô bem tranquilo com relação a isso. Mas o que eu quero pontuar para vocês são situações que foram colocadas ontem na entrevista coletiva e também no jogo do Grêmio. Vamos começar pelo jogo. Jogo do Grêmio de dois tempos. O Grêmio começa a partida com o Alisson por dentro, como meia, não funcionou. O Grêmio foi mal, inclusive podia ter começado o jogo perdendo se não fosse o Breno naquela falta. Aí o Renato dá uma mexida no ambiente do time, coloca um homem mais de movimentação na frente, o Diego Souza sai um pouco da área e os gols acontecem. E o Grêmio vence, o que é, convenhamos, uma obrigação contra o time do Pelotas. Vence por 4-0, tranquilo, mais uma vez, colocando algumas peças importantes, como o lateral direito, que foi bem, e o próprio Ricardinho, que entrou fazendo gols, ele que parece ter uma estrela muito legal em relação a isso. Aí vem as coletivas. E em cima das coletivas, curiosamente, abre com o presidente Romildo. O Grêmio, que nos últimos dias não havia falado depois dos jogos, através do seu dirigente, falou só o Alexandre Mendes. O presidente Romildo chega e fala, primeira coisa, anuncia Rafinha. Se explica, porque ele negou para todo mundo, disse que não existia nenhuma possibilidade, se explica por que aquilo mudou e faz algumas revelações. A principal delas, uma reunião, sexta-feira, onde Renato insistiu com o Rafinha, o presidente abre mão da sua posição, é convencido, mas entrega algumas coisas junto. Essa que é a verdade. E qual é a principal delas? Os volantes da base vão ser utilizados. E cita dois nomes especificamente. Bobsin, que sequer olhado por Renato, e Fernando Henrique. O Bobsin tem uma questão mais, vamos dizer assim, mais preocupante, porque o Bobsin tem contrato até o final de 21. Então o Grêmio tem que renovar o contrato com o Bobsin. Começa por aí. E ontem o presidente colocou que ele vai subir, então essa negociação é uma negociação que deve se movimentar e nos próximos dias a gente vai ficar atento a isso. E o Fernando Henrique, que encantou a todos, mas que vai ser talvez o principal nome disso. O Grêmio abre mão de Rafael Carioca e de outro volante em razão dos meninos da base. Claramente numa queda de braço de Renato com o Romildo na negociação que trouxe Rafinha. Evidente isso. Evidente. O presidente vai dizer que não adianta. Tá? Mas é óbvio que é uma queda de braço. O presidente colocou algumas necessidades, o Renato abriu mão aqui, o presidente abriu mão ali e o Rafinha veio, segundo o presidente Romildo, na entrevista, dizendo claramente que Rafinha vem para dar suporte para esses meninos que serão utilizados em maior número. E essa frase eu vou dizer o seguinte, tá? Eu não sou muito de fazer isso, mas eu gravei, eu guardei e tá bem quietinho aqui. Porque essa eu vou cobrar todos os dias. Que é realmente o Grêmio aproveitando os meninos da base. Não é o que aconteceu ontem no jogo, quando precisou botar um meia, o Pedro Lucas estava no banco e entrou o Tassiano. Não é isso. É quando tem um meia no banco e o jogo está precisando de um meia e tu bota o meia para jogar. Essa é a cobrança. E isso não aconteceu ontem. Vamos avançar. A questão do volante, portanto, o Grêmio sai da discussão do volante porque vai utilizar os meninos da base. O presidente também na coletiva confirmou Borré, ou o negócio Borré, dizendo que espera a assinatura, mas que efetivamente o jogador já deu o sim, algo que foi amplamente divulgado por nós aqui em todos os espaços e no que a gente tem para fazer. A gente precisa... O presidente fez uma comparação
ao investimento de Borré com outros investimentos que o Grêmio fez. Então, não considerou algo tão grande ou grandioso como está sendo divulgado. Diz que não tem nada de tão diferente, que o Grêmio tem total tranquilidade de resolver as questões envolvendo a contratação do Borré, que alguns números que saíram foram números efetivamente muito grandes, né? Então a gente tem que compreender essa diferença aí. O presidente falou, e aí entra uma discussão que é importante que a gente coloque. O presidente falou sobre goleiro. O que ele disse? Se conseguirmos liberar os dois, ou seja, confirmando a ideia de que o Grêmio quer liberar Vanderlei e Paulo Vitor, o Grêmio contrata um goleiro. E curiosamente a gente não conseguiu a resposta de que a aposta será no Breno ou se o Grêmio contrata um goleiro a nível de titularidade. Então essa é uma discussão que a gente precisa também avançar, que não teve resposta ontem, porque na verdade a discussão do goleiro não teve. Mais uma vez Breno brilhou mais uma vez, fez uma belíssima defesa numa cobrança de falta, fez uma embaixo no primeiro tempo, que era a obrigação dele, que muito parecido com os gols que o Paulo Vitor levou lá do Palmeiras, mas a defesa de falta realmente é uma defesa muito, mas muito, muito bonita, e ele acabou salvando o Grêmio ali. O jogo estava 0-0 naquele lance que foi pênalti, que o juiz deu fora da área, o cara bateu, ele pegou e tá tudo certo. Eu vou juntar, tem a parte do Douglas Costa na coletiva, mas eu vou juntar com a do Renato. Por quê? Porque depois da entrevista do presidente Romildo, que curiosamente foi antes, como eu disse, vem a do Renato. E o Renato fala muitas coisas, e uma delas que ele fala, ele fala na questão do Rafinha, dizendo que é um jogador fundamental e tal. Aí faz algumas confusões, ele diz que o Rafinha estava no Flamengo, o Rafinha não estava no Flamengo, então, sabe, enfim. Faz de novo aquelas coisas, todos os times estão contratando muito, também não é verdade, mas eu não vou levar muito mais essas coisas do Renato aqui, porque parece que é implicância, mas não é, que a gente ouve, quando tu vai pra verdade, tu diz, não, Renato, não é isso, o Rafinha não estava no Flamengo, o Flamengo não contratou 8 jogadores, então, mas enfim, não vamos levar muito isso, porque tem coisas mais importantes. E a mais importante é que ele, Renato, falou com os jogadores da lista. E confirmou que falou com 2, em uma ótima pergunta feita pelo João Batista Filho. O JB pergunta, até por uma informação que ele tem, obviamente, ele pergunta sobre a conversa de Douglas Costa e Renato Portaluppi. E aí a gente pega essa entrevista e o Renato confirma que falou muitas vezes com ele, assim como falou com o Rafael Carioca. E o Renato citou nominalmente o Rafael Carioca. Só que a questão do Rafael Carioca, ele joga por uma situação que já tinha sido resolvida pelo presidente quando disse que não vai trazer volante porque vai usar Bobson e Fernando Henrique. Só que, quando o assunto é Douglas Costa, a gente volta para a entrevista do presidente Romildo, que diz primeiro que ele se contradiz muito na questão do Douglas Costa, porque ele diz, é uma situação, ele mostrou muito controle sobre tudo que estava falando, sobre todas as possibilidades, sobre as negociações, como isso deveria andar, e muitas vezes fala, se os negócios foram favoráveis e as coisas avançarem, ou seja, o negócio está em andamento, claramente, e o Renato confirmou isso quando disse, estou falando. Só que ao mesmo tempo o presidente tenta dizer, não, mas eu não confio nisso, eu não tenho nenhuma expectativa. Ele tenta tirar a pressão da questão do Douglas Costa, mas deixa evidente que é o Douglas Costa, porque aí a gente vai para a parte final da entrevista. Quando o presidente Romildo diz, vem uma bala, um grande jogador. O Renato falou em 2, ele falou em 1. Muita gente interpretou que o segundo era o Borré, que ainda não está certo. Eu não interpretei assim. Eu não interpretei, eu achei que eram mais 2, além de Borré e de Rafinha. Mas o presidente fala em um jogador. E aí também abre a possibilidade de aqui e ali vir alguma coisa para compor grupo e tal. Só que quando o presidente fala em um jogador, juntando o que disse o presidente com relação a Douglas Costa e juntando o que disse o Renato, fica evidente que esse jogador é o Douglas Costa. Eu não estou dizendo aqui que o Grêmio contratou, mas fica claro na minha cabeça, por simples interpretação, que o jogador que o Grêmio trabalha para ser o jogador é o Douglas Costa. E aí o torcedor do Grêmio fica naturalmente empolgado e naturalmente também apreensivo para entender quais serão os próximos passos.
Nós vamos ficar atentos a isso. Tem muitas coisas que saíram, muitas que não foram definidas, mas que a gente pode colocar. Com relação ao time e ao futebol, eu estou muito preocupado sim, porque o Grêmio tem 12 dias para um enfrentamento lá em Quito, e o time que o Grêmio mostrou ontem, sobretudo no início do jogo, não vai ganhar do Independiente Del Valle. Então o Grêmio tem que fazer tudo isso fora do campo, mas tem que treinar. Tem que ir para dentro do CT e melhorar o time. Senão não adianta nada. Não adianta nada. Porque, contratou, tá, que legal, aqui tem um monte de jogador. Mas se não treinar, se não melhorar o jogo, se não melhorar o rendimento, se não melhorar a parte física, não vai ganhar. Futebol chega uma hora que é 11 contra 11, tu tem que ganhar, mas os meus 11 são melhores, mas se os teus 11 não estiverem bem, eles não vão ganhar. Então são duas situações que a gente separa, a gente está falando aqui do fora do campo, porque dentro do campo a situação é preocupante. O Grêmio tem jogo quarta-feira e depois é pensar no Independiente Del Valle e na dificuldade que vai ser lá. Mas eu acho que para começar o dia, muita coisa e muita coisa boa aí. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente analisar e ficar entendendo aí, tentando buscar mais informações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.